O Ceará está a 1 ponto do G4. Veja o que o Paulo Pires falou da situação do Vozão na Série B. Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo agora é Série B, a segunda divisão do futebol do Brasil. Esses 3 jogos deram sequência nesta sexta-feira, a 29ª rodada, 10ª do retorno. O Ceará fez o tema de casa, derrotou o Brusque por 1-0, o paraguaio Recalde fez o único gol do jogo. Ceará encostou no pelotão de elite, encostou no G4 em 1 pontinho a menos que o 4º colocado. Jogo sem gols em Curitiba, aliás, teve até gol. O Goiás nos acréscimos marcou com o Rildo, mas o gol foi anulado. 0 para o Curitiba, 0 também para o Goiás. Foi um bom jogo, muito movimentado, de muitas emoções, mas o torcedor do Curitiba não gostou do resultado. Muitas vaias no final da partida. E o Paysandu, hein? Na Curuzu, bateu o Ituano por 1-0. O gol foi marcado pelo João Vieira e com a vitória o Paysandu se afastou da zona de rebaixamento. Aliás, o Z4 está fechado a rodada. Rodada recém começou, mas ninguém mais entra, ninguém mais sai nesta rodada da zona de rebaixamento, Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco eu vou falar dos jogos desta sexta-feira, antes atualizando a classificação que tem. Novo Horizontino líder, 51 pontos. O Santos é o segundo colocado com 50. Ao final da rodada, um dos dois vai fechar como líder da competição. Os dois ainda jogam na rodada. O Santos, nesse sábado, 6 da noite em casa contra o Operário. Novo Horizontino também em casa, só que na segunda-feira, 9 da noite, contra a equipe da Ponte Preta. Valendo 2 vagas no G4, até porque Novo Horizontino e Santos é certo que vão fechar a rodada no G4, entre os 4 primeiros, no pelotão de elite, na zona de acesso para a Série A da próxima temporada. 4 times brigam por 2 vagas na rodada. Sport com 46 pontos, Mirassol com 46, Vila com 45, América com 44 pontos na tabela. Teremos aí, nesse sábado, o Vila Nova jogando em casa. 5 da tarde em Goiânia contra o Botafogo. Então o Vila, se fizer o tema de casa, neste sábado entra no G4. De 45 vai a 48. Passa o Ceará, passa o Mirassol, passa o Sport. Se o Vila ganhar a partida, é certo que fecha a rodada no G4. Beleza? Então Vila Nova nesse sábado. Aí teremos, no domingo, o América enfrentando o CRB lá em Maceió e duelo direto pelo G4 entre Mirassol e Sport. Aí é o seguinte, pessoal. Quem vencer aqui de Sport e Mirassol permanece com certeza, né, no G4 ao final da rodada. Mais do que isso, o Sport joga pelo empate. Se o Sport empatar a partida, ele vai chegar a 47 pontos e 13 vitórias. Mesmo que o América vença o seu jogo, o América pega o CRB, mesmo que o América vença o seu jogo, não ultrapassa o Sport. Por quê? Se o América vencer, vai a 47 pontos, 12 vitórias. O Sport empatando com o Mirassol vai a 47 e 13 vitórias. Então, Vila Nova, confirmando. Vila Nova, se vencer, nesse sábado, o Botafogo em casa, vai a 48, fecha a rodada, no G4 já é certo. O Sport joga pelo empate. Se empatar com o Mirassol, no interior paulista, garante a permanência do G4. Mirassol precisa vencer o jogo, né? Derrotar a equipe do Sport no duelo direto. Porque se o Mirassol empatar a partida, ele só vai ficar no G4 no final da rodada, primeiro, se o Vila não vencer o seu jogo, não vencer o Botafogo, e segundo, o lugar aí, é isso aqui, essa é a combinação. Se o Mirassol empata o seu jogo com o Sport, só permanece no G4 se o Vila Nova não vencer o Botafogo. Até porque o América não consegue alcançar o Mirassol se o Mirassol empatar. O América tem 44, vencendo vai a 47 e 12, o Mirassol tem 46, empatando vai a 47 e 13. Então essa é a situação aí das equipes. E o América para entrar no G4, primeiro, tem que vencer a partida, certo? Tem que jogar contra o CRB, vencer o jogo e torcer por, atenção, por um vitorioso aqui, ó. Porque se der empate entre Sport e Mirassol, o América não entra no G4. Porque ele vai ter 47 pontos, 12 vitórias, contra 47 pontos e 13 vitórias se der empate aqui entre Mirassol e Sport. Então, a América tem que vencer o seu jogo, vencer o CRB em Maceió, torcer para ter um vencedor entre Sport e Mirassol e torcer para que o Vila Nova, nesse sábado, não vença o Botafogo. Só desta forma o América poderá, vencendo o CRB, terminar a rodada no G4. Curitiba, oitavo, tem 41. Avaí, 40. Operário, 39.
Amazonas 39, Goiás 38, Chape 34, Paysandu 33, Ponte 32, Botafogo 31, os times que terminam a rodada fora da zona de rebaixamento. Confirmando, Brusque 29, fecha a rodada entre os rebaixados. Ituano 28, fecha no Z4. CRB 27, fecha no G4. Guarani 24, fecha também na zona de rebaixamento. Nesse sábado teremos então 5 da tarde em Goiânia, Vila Nova e Botafogo. 6 horas, o Santos contra o Operário. No domingo, 4 da tarde, CRB e América, 6h30, Mirassol e Sport. E fechando a rodada, segunda-feira à noite, 9 horas, Novo Horizontino e Ponte Preta, 9h30, Guarani e Avaí são os jogos desta 29ª rodada, que é a 10ª rodada do retorno. Para fechar, vamos falar um pouco dos jogos desta sexta-feira. Começando com o Ceará, que se aproximou do G4, agora é quinto colocado, tem um ponto a menos que o quarto colocado. O Recalde marcou o único gol do jogo, contra a vitória do Ceará. Será que vem agora de 2 vitórias seguidas? Venceu o Vila Nova na rodada passada, agora venceu o Brusque, portanto, crescendo na tabela a equipe do Ceará, que volta a jogar contra a equipe do Sport na segunda-feira, dia 7, da outra semana ainda. Na outra segunda-feira ainda, contra o Sport lá em Pernambuco. E o Brusque, pessoal? O Brusque aí, nos últimos 5 jogos, tem 2 vitórias e 3 derrotas, vinha crescendo na competição, mas acabou perdendo de novo. Então, últimos 5 jogos, nenhum empate do Brusque, 2 vitórias e 3 derrotas. Brusque volta a jogar na sexta-feira da próxima semana, dia 4, contra a equipe do Avaí lá em Florianópolis. Curitiba e Goiás, 0-0, pessoal. Curitiba vinha de 2 vitórias, mas agora, como empatou em casa, não perde a 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate. É a sequência do Curitiba, que volta a jogar na sexta-feira, dia 4, contra o América, lá em BH. O Goiás não vence há 3 jogos, sequência do Goiás sem vitórias, tem 2 empates e 1 derrota. O Goiás que tem 1 vitória, pessoal, nas últimas 7 partidas da Série B. O Goiás venceu o Avaí em casa por 2-1, foi a última vitória do Goiás em 7 rodadas. Goiás que volta a jogar em casa na segunda-feira, dia 7, da outra semana ainda, contra a equipe do Santos. Paysandu 1, Ituano 0. O João Vieira marcou o gol do Paysandu, vitória do Paysandu por 1-0. Paysandu vinha de 2 derrotas seguidas, venceu agora. Paysandu, pessoal, havia vencido o Guarani em casa por 2-1. O Paysandu tem 2 vitórias agora nas últimas 13 rodadas da Série B do Brasileiro. Venceu então o Guarani por 2-1 em casa e agora o Ituano por 1-0. Paysandu que volta a jogar na sexta-feira, dia 4, fora de casa contra o CRB lá em Maceió. Ituano tem agora 3 derrotas seguidas na competição, perdeu para o Avaí, perdeu para o Curitiba e agora perdeu para a equipe do Paysandu. Ituano que volta a jogar em casa no sábado, dia 5, semana que vem, no outro sábado, contra a equipe do Guarani, portanto, próximo jogo do Ituano. Lembrando, pessoal, o Paysandu jogou pela última vez a Série A em 2005, o Ituano jamais jogou a Série A, Curitiba e Goiás jogaram no ano passado, em 23, a Série A, o Ceará jogou em 22 pela última vez a primeira divisão e o Brusque jamais disputou a primeira divisão do futebol do Brasil. Tá aí Paulo Pires sobre a situação do Ceará na Série B.